Seja bem-vindo a mais uma aula do seu curso de Programação em Python. Eu sou o professor Alan. Quero apresentar para vocês nessa aula de hoje aqui sobre os operadores aritméticos aí que nós temos aí no Python, tá certo? Lembrando que na aula passada eu mostrei para vocês um pouquinho do conceito sobre variáveis e os tipos primitivos de dados existentes na linguagem do Python. Se você não viu essa aula, eu vou deixar um card aqui em cima para que você possa ver sobre os conceitos de variáveis e tipos primitivos de dados do Python, tá certo? E aí eu quero comentar com vocês aqui algumas nuances, né, alguns insights que nós temos aí com relação aí aos operadores aritméticos do Python. Então, abra aí o Jupyter Notebook, nós vamos fazer então aqui a utilização aqui dos conceitos de operadores aritméticos do Python. Então, pessoal, já estou aqui com o meu Jupyter Notebook aberto, né, onde eu já criei aqui, né, a nossa aula 06 aqui, no diretório aqui do nosso curso Python, tá? Então, na aula passada nós vimos aí a aula 5, onde nós falamos aí de variáveis e os tipos primitivos, tá certo? E hoje nós vamos comentar aqui um pouquinho sobre os operadores aritméticos aí que nós temos na linguagem Python. Então, inicialmente aqui nós vamos declarar aqui duas variáveis. Por exemplo, eu vou colocar aqui a variável A, que vai valer 10, e a minha variável B, eu vou atribuir o valor igual a 5, tá certo? E aqui agora nós vamos fazer aqui a utilização dos operadores. O primeiro operador que nós temos aí do Python é o soma, onde eu posso simplesmente pegar a variável soma aqui, por exemplo, né? Criei o nome da variável soma e vou atribuir ela, então, aqui no caso, o valor de A mais o valor de B. Dessa maneira que eu consigo fazer, então, a operação de soma. Se eu quero fazer a subtração, né, eu faço a subtração da seguinte maneira. Eu vou colocar aqui a variável chamada subtração, e aqui não tem nenhum problema no Python a gente utilizar o C cedilha, o til aqui para o A, tá certo? Diferentemente de outras linguagens, isso não é adequado, não é aceito, né? Então, no Python aqui não tem problema. Então, eu vou colocar aqui subtração vai ser o A menos a variável B. Depois nós temos a multiplicação. Eu vou colocar aqui multiplicação. Vai receber A. O produto aqui, né, a multiplicação, nós vamos utilizar o asterístico. E vou colocar aqui a variável B. Depois eu tenho também a divisão. Tá certo? Então, eu vou colocar aqui também a variável chamada divisão. A barra normal. Aqui eu vou utilizar A dividido por B. Tá? Então, basicamente, esses são os operadores básicos que nós conhecemos da matemática, aí, que é a soma, subtração e multiplicação e divisão. Agora, né, nós temos também algumas outras variações aqui, que é a divisão, por exemplo. Estou escrevendo errado aqui, desculpa, pessoal, divisão. Tá? E aqui eu vou colocar aqui agora a outra variação que nós temos aqui de operadores aritméticos, que é a divisão inteira. Tá certo? Então, ou seja, eu quero, por exemplo, saber qual que é o valor da divisão inteira de A por B. Então, aqui eu vou colocar A barra B. Tá certo? Dessa maneira aqui eu vou ter, então, a divisão inteira de A por B. Eu coloco duas barras um do lado da outra. E eu tenho também, né, no caso de uma operação de divisão de dois números, eu vou ter ali o resto dessa divisão. Tá? O resto da divisão, vou colocar aqui, ó, variável chamado resto da divisão, eu vou colocar aqui, então, é o A, no caso, variável A, porcento, né, B. No caso aqui de 10 dividido por 5, né, vai restar zero para a gente. Nesse caso aqui eu posso descobrir, por exemplo, quando o número é par ou ímpar, né? Então isso aqui é muito útil, porque os números pares, o resto dá zero, e os números ímpares, o resto dá 1. Tá certo? Então é muito útil para a gente aí, o operador de resto da divisão aqui no Python.
E eu tenho aqui, por último, não menos importante também, né, a potenciação, tá certo? Então, eu vou utilizar aqui a potenciação. E eu posso fazer utilizando aqui A, 2 asterísticos, um do lado do outro, B, tá certo? Aqui agora eu já posso, então, fazer a impressão, né? Então, eu vou utilizar a função print, vou colocar aqui soma, tá certo? Vou fechar as aspas aqui nesse caso, e vou colocar aqui a minha variável. No caso aqui, essa primeira variável é soma. Vou fazer a mesma coisa agora para subtração. Então, eu vou ter aqui a subtração. 2 pontos. Fecha as aspas. Vírgula. Nome da variável. Subtração ali no caso. Fecho aqui o parênteses e vou continuar, né? Fazer aqui o restante. O querido editor vai fazer aí, então, um corte aqui nessa parte aqui da escrita, porque o resto aqui é tudo igual. Agora, pessoal, então eu fiz aqui, né, a colocação de todos os operadores aritméticos que nós temos no Python. Eu vou rodar aqui no caso aqui agora, para a gente ver aqui o resultado, né. Ele já me deu um erro aqui na linha 2, né, o interessante é que quando dá um erro ele mostra para a gente qual que é a linha. Vamos ver qual que é o erro da linha 2 aqui no caso. Olha aqui, ó, faltou o sinal de atribuição da variável B. Corrigimos ali, então. Vou rodar aqui, então, ele mostra para a gente que a soma, né, de 10 com o 5 é o 15, a subtração dá 5, a multiplicação deu 50, a divisão 2.0, né, porque aqui agora se trata de um tipo de dado ponto flutuante, por isso que apareceu esse ponto zero, certo? A divisão inteira dá exatamente 2, né, neste caso. O resto da divisão, como eu falei, né, é um número par realmente, então o resto deu 0. E aqui nós temos a potenciação, onde eu peguei ali o A é a minha base e o B o meu expoente. Nesse caso aqui deu um número com 5 casos aqui, 100 mil no caso aqui. Então eu tenho aqui essa parte que retrata a parte dos operadores aritméticos que eu tenho no Python. Aqui agora nós podemos fazer aqui, né, eu vou colocar aqui com uma linguagem Markdown aqui no caso. Vou mudar aqui para Markdown. E vou colocar aqui, por exemplo, aqui, ó, uma cerquilha. Agora vai ser, dizer aqui os operadores aritméticos no 3. Vou colocar aqui agora no 4, por exemplo. Vou falar aqui sobre operações básicas com variáveis, tá certo? Vou colocar aqui um bullet, onde eu quero fazer, por exemplo, a concatenação de strings. Vamos entender o que é isso daqui. Então, vamos supor que eu tenho uma variável aqui, onde eu vou atribuir aqui, ó, primeiro nome, vai receber, por exemplo, né, um nome hipotético aqui, Ana. Vou ter também uma segunda variável chamada último nome. Vai receber, sei lá, aqui, né? Vamos colocar, por exemplo, Ana da Silva, né? Ou Ana Silva. Então, eu declarei aqui essas duas variáveis, né, do tipo string. Se eu quero fazer, por exemplo, a concatenação aqui dessas duas variáveis, eu posso fazer o seguinte: nome completo, aqui no caso, vai receber primeiro nome. Vou utilizar aqui o operador de adição para fazer essa concatenação. Vou colocar uma aspas aqui para meter um espaço, né? Vou colocar aqui outro sinal de adição, de soma, e vou colocar aqui último
último nome, né? Então, aqui, na verdade, eu quero fazer, então, essa concatenação aqui do primeiro e do segundo nome, ou seja, do nome da pessoa e do sobrenome dela. Agora, eu posso utilizar a função print aqui e colocar aqui o nome completo, para a gente verificar aqui essa concatenação. Então, completo aqui no caso, e agora eu posso rodar o meu código, Shift Enter. Então, veja que eu fiz o que aqui? Eu fiz a concatenação de duas strings, utilizando aqui, né, o operador aritmético de soma, tá certo? Então, eu posso utilizar isso aí para fazer aí, então, a concatenação de strings. E agora, para finalizar aqui essa parte aqui de operadores aritméticos, vou colocar aqui novamente aqui como um markdown. Nós vamos falar aqui agora sobre conversão. Vou colocar aqui o item 5, vou colocar cerquilha, 5 ponto. E agora nós vamos ter então aqui, por exemplo, ó, conversão de tipos, né? Entender como é que a gente pode fazer aí a conversão de tipos primitivos no Python. Eu vou colocar aqui então um bullet aqui para me colocar aqui, por exemplo, aqui às vezes, né? Às vezes, né, você pode precisar, por exemplo, converter um tipo de dado para outro. Vamos entender o que quer dizer isso daqui. Eu vou rodar aqui, né? Então, nós temos aqui então essa parte aqui, quando eu preciso fazer uma conversão de um tipo primitivo para outro. Então, eu vou colocar aqui um comentário de uma única linha, por exemplo, de string, ou str, né, para um número inteiro. Tá? Então, vamos supor que eu tenho a seguinte variável aqui. Ó. Eu vou ter um número, por exemplo, aqui qualquer, e eu vou colocar que esse número ele está como um str. Então, eu vou colocar aqui underline str. E se eu colocar assim, ó, o igual o sinal de atribuição e colocar entre as aspas aqui um número qualquer, por exemplo, 100, aqui no caso, a gente, esse número é 100, mas para o Python aqui, nesse caso, né, se trata de um número do tipo string, né, tanto que se eu der um print type e colocar aqui, por exemplo, número underline str e rodar isso daqui, ó, ele vai mostrar para mim que eu tenho uma variável da classe str. Por quê? Porque eu coloquei o número entre aspas, tá certo? Então, para o Python, esse número ele é um número do tipo str, não um número inteiro. Mas se eu quiser fazer, por exemplo, a conversão para esse número inteiro, eu posso fazer a seguinte situação aqui. Eu vou colocar aqui, então, a variável chamada número, underline int, e vou colocar assim, ó, vou colocar um igual, né, o sinal de atribuição, vou colocar essa palavra reservada chamada int, e aqui nesse caso eu quero transformar o número str para o número inteiro, então eu vou colocar aqui o nome da variável número, então, ó, número str. Agora, neste caso aqui, ó, se eu imprimir, vou imprimir print underline int, e vou também mostrar para a gente aqui, ó, opa, coloquei um E aqui, e vou colocar para a gente aqui também, ó, print type de número inteiro, da minha variável chamada número int. Tá certo? Aqui agora, se eu rodar esse meu código aqui, essa célula, veja que ele apresentou para mim um número 100, que é o valor da variável número int, já que eu printei ela aqui, e o tipo dela é da classe o quê? É da classe do tipo int. Tá certo? Então, eu posso fazer, então, a conversão aí do dado de um tipo para outro. Então, essa linha aqui, ó, onde tem essa função type aqui, né?
vai mostrar, vou colocar até assim, comentário de uma linha, ó, mostra o tipo de dado que nós temos aí, então. E eu posso fazer também a mesma coisa, só que o contrário, né? Eu posso converter um número de inteiro para uma string, né? Então, vamos fazer aqui nessa próxima célula aqui, ó, eu vou colocar uma cerquilha, ó. Nós vamos fazer agora de inteiro para string. Vou fazer exatamente agora o contrário. Então, eu vou receber aqui, por exemplo, idade. A idade de uma pessoa, vamos supor que é uma pessoa que tem 30 anos. Então, eu coloquei ali a variável idade recebendo 30. E agora eu quero fazer, então, a conversão de idade para str. Então, eu vou colocar aqui a variável agora, idade, underline, str, vai receber, então, str, né? Então, eu vou usar essa função aqui, str, para converter agora idade, que é do tipo inteiro, para um tipo primitivo string. Agora eu posso, então, dar um print, né, para me mostrar idade, underline str, e vamos mostrar aqui o tipo dessa variável. Então, eu coloco type e vou colocar idade, underline str aqui, ó. Vou fechar o parênteses, vou rodar o meu programa, veja que idade tem o valor de 30, só que str, né? Ele mostrou que realmente para mim aqui nesse caso, né, eu fiz a conversão então de um número inteiro que antes era do tipo inteiro aqui no caso, para o tipo agora que é da classe str. Então eu posso fazer aí essa parte aí de conversão de tipos, né, de um tipo para outro aí, dependendo da situação, tá certo? Então, dessa maneira nós podemos trabalhar aí com operadores aritméticos e essas operações básicas com variáveis e essas conversões de tipos que nós temos primitivos aí na linguagem Python. Então é isso, pessoal. Chegamos ao final aqui de mais uma aula do seu curso de programação em Python. Apresentei para vocês aí os operadores aritméticos disponíveis que nós temos na linguagem Python, tá certo? Vou pedir aí o de sempre para que você deixe um like aqui no vídeo para que o algoritmo do YouTube recomende mais este vídeo para as pessoas. Vou pedir para que vocês considerem se inscrever aqui no canal e ativar o sino de notificações, compartilhar esse conteúdo com algum colega, algum amigo que queira aprender linguagem de programação com o Python. Se tiver aí alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários e nos vemos aí numa próxima aula. Até mais!